149 de 2013, que dispõe sobre a produção e disponibilização de estatísticas oficiais. Autoria do senador José Agripino, relatoria do senador Cícero Lucena. O relatório é para aprovação, com emendas. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Com a palavra, o senador Cícero Lucena. Senhor presidente, o relatório submete-se ao exame da Comissão de Ciência e Tecnologia do projeto de lei do Senado PLS 149/2013, de autoria do senador José Agripino, que dispõe sobre a produção e disponibilização das estatísticas públicas. A proposição, vazada em 10 artigos, visa a regular a elaboração e a disponibilização no país de estatísticas oficiais de maneira a garantir a sua efetiva utilidade e promover o seu desenvolvimento sistemático e eficiente. No seu artigo 2º, define o que são estatísticas oficiais, registros administrativos e microdados. No artigo 3º, estabelece que o propósito das estatísticas oficial é fornecer informações pertinentes, oportunas e de qualidade para contribuir para o planejamento, a tomada de decisão, a formulação e avaliação das políticas públicas, bem como o desenvolvimento científico e acadêmico. No artigo 4º, dispõe que a elaboração das mencionadas estatísticas serão regidas pelos princípios da legalidade, da transparência e do rigor científico, com independência técnica e em conformidade com as normas nacionais e internacionais. No artigo 5º, torna-se obrigatória a publicação de todas as estatísticas oficiais, registros administrativos e microdados em sítios eletrônicos oficiais da Rede Mundial de Computadores. No artigo 6º, manda que os pronunciamentos oficiais que citarem estatísticas oficiais indique as fontes consultadas. No artigo 7, cria a lista das estatísticas oficiais, LEOF, que inclui o Produto Interno Bruto, o tamanho da população, a taxa da mortalidade infantil, além de estatísticas ou indicadores que devam ser produzidos em razão da assinatura de acordos internacionais. Ademais, proíbe a participação na produção das estatísticas de mais de um órgão de administração pública em uma mesma esfera de governo e dentro de um mesmo poder da República, e estabelece que qualquer mudança na metodologia dos cálculos de uma estatística oficial incluída na LEOF deverá ser efetuada e justificada por meio de ato normativo. Prevê que, havendo algumas modificações na metodologia do cálculo de uma estatística oficial integrante do LEOF, serão calculados com a nova metodologia os valores de sua série histórica anteriores à modificação, de forma a obter uma série histórica atualizada com a nova metodologia. No caso de eventual impossibilidade da realização desse cálculo, ela será obrigatoriamente justificada no ato normativo. Estabelece no prazo de 180 dias após a publicação da lei proposta para o início da sua vigência. O autor justifica ainda sua iniciativa apontando a importância de dados oficiais confiáveis no planejamento e na tomada de decisões que impactam a realidade social, demográfica e econômica do país e das corporações. Ele afirma que o Brasil segue o movimento da disseminação de dados não confiáveis constatado na Argentina e reclama que o governo federal não esclareceu como chegou ao montante de R$ 70 para a renda per capita definido como delimitador da linha de pobreza. O autor insurge-se igualmente contra as mudanças metodológicas que sustentam ser constante na definição de indicadores tais como o PIB, no que entende ser uma manobra para revisar números desfavoráveis à atual gestão. Ele enfatiza a necessidade de estatísticas oficiais que possam ser analisadas e contraditas por acadêmicos e pela sociedade como um todo, como se faz nas democracias modernas, e argumenta que, para isso, os órgãos que produzem as estatísticas oficiais devem ter independência técnica. Defende que o PLS 149/2013 modernizará esses órgãos. A proposição foi distribuída à CCT e, em sede de decisão terminativa, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, no prazo regimental previsto no artigo 122 do regime interno do Senado Federal. Não lhe foram oferecidas emendas. Análise. A matéria enquadra-se entre aquelas passíveis da apreciação pela CCT, no termo do artigo 104C, por tratar da metodologia de cálculo estatístico e disseminação de informação pela internet. A iniciativa trará
de questão de grande importância, trata de questão de grande importância para o país, cuida de adotar o maior rigor da metodologia utilizada para a produção de dados e estatísticas oficiais, impondo consistência às séries cronológicas produzidas. Essa produção é a base de todo o planejamento estratégico de um país e norteia as tomadas de decisões de investidores nacionais e estrangeiros. As providências apresentadas possibilitarão o escrutínio por parte de diversos setores interessados, acadêmicos, investidores, produtores, planejadores e sociedade em geral, e diminuirá a ocorrência de erros nos dados e estatísticas produzidos. Além do mais, contribuirão para evitar o descrédito de dados oficiais do Brasil perante o mundo, pois as informações oferecidas possuirão mais confiabilidade. Para que as estatísticas e dados oficiais de um país sejam confiáveis e úteis, é essencial que haja consistência na metodologia empregada da sua produção, para evitar soluções de continuidade que impeça a análise comparativa e o acompanhamento da evolução dos diversos indicadores. É necessário, assim, haver harmonização dos métodos estatísticos ao longo dos anos. A instituição do mecanismo que conferem transparência às estatísticas produzidas pelos órgãos oficiais, dotar-se-á de confiabilidade e respeito perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Ademais, proporcionará mais viabilidade aos investimentos do governo e dará subsídio para a elaboração de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do país. Entretanto, há pequenos reparos de ordem técnica legislativa que devem ser apontados no texto do projeto de análise. No artigo 1º do caput do artigo 2º, a palavra lei aparece iniciada por minúsculo. O dispositivo que sugere o artigo 7 está enumerado como artigo 9º, equívoco que acarretou a numeração analogamente equivocada do artigo subsequente, o qual deve ser corrigido no artigo 10 para o artigo 9º. Apresentamos emenda de redação, corrigindo essas ocorrências. Oferecemos também emenda de redação visando inserir a palavra deverá, ausente do artigo 5º, inciso 2º, oferecendo ainda emenda igualmente de redação ao artigo 5º, inciso 3º, com o intuito de adequar o texto do dispositivo nos modos preconizados pela técnica legislativa, conforme disposto na Lei Complementar 95, 28 de fevereiro de 98. O voto, senhor presidente. Em vista do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 149 de 2013, com as emendas que fiz referência. Esse é o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação, o relatório do senador Cícero Lucena. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT favorável ao projeto, com as emendas de número 1 a 4 da CCT. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.